Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 11. Vamos ler os primeiros versos. Vamos ler até o verso 3 para nós iniciarmos a nossa fala nesta noite. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos aprender um pouco mais através desse texto sagrado, aprender com Jesus sobre o milagre de Betânia. Esse texto que é tão conhecido, lido e pregado por nós, e que a cada vez que lemos, que meditamos, nos deparamos com ensinamentos que são importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, nós temos aqui um quadro de uma crise. Essa crise simboliza aquelas chamadas crises inevitáveis. Lázaro, ele mesmo sendo amigo de Jesus, conforme está dito e nós lemos na palavra, a Bíblia diz que ele ficou doente. Mas o verso, logo nos primeiros versos, o autor, além de declarar a enfermidade de Lázaro como sendo uma crise, algo que surgiu contra aquela família, ele mostra que, além de muitas crises serem inevitáveis, as crises, elas nunca são tão grandes que não podem aumentar. Talvez alguém já teve esse desgosto de viver momentos tristes, angustiantes, que você pensava que era o fundo do poço, e depois você descobriu que o poço era mais fundo ainda do que você pensava, porque a crise, aquela luta, em algum momento ela ficou maior, mais intensa. É exatamente o que acontece aqui dentro desse contexto. Elas já estavam profundamente preocupadas com o estado de saúde de Lázaro, e possivelmente elas perceberam que, se nada fosse feito, Lázaro poderia morrer, e por isso esse interesse de mandar
avisar Jesus, mas antes de Jesus chegar, a crise aumentou. Lázaro ficou pior e a Bíblia diz que Lázaro morreu. A partir desse momento que Lázaro morreu, é que nós vamos aprender com Jesus como que o Senhor tem seus métodos, suas formas de agir no tempo da adversidade. Quem conhece esse texto, e a maioria eu sei que conhece muito bem, sabe que os passos de Jesus, a partir da morte de Lázaro, são passos inteiramente diferentes da expectativa de Marta e de Maria. Jesus, em nenhum momento, dentro do contexto, age de acordo à expectativa delas. Elas têm uma expectativa e Jesus age de outra forma. Elas achavam que Jesus chegasse antes de Lázaro morrer e Jesus vai chegar depois de Lázaro morrer. Elas acham que quando Jesus chega, pelo fato de Lázaro já ter morrido, não tem mais solução e Jesus vai dar solução ao problema. Então, a expectativa delas é diferente da forma de Deus agir. E isso acontece também com a gente. Diante das circunstâncias contrárias da vida, muitas vezes nós buscamos em Deus a solução, o recurso, a vitória, e criamos expectativas e chegamos a projetar formas de Deus agir diante da nossa situação. E quando nós não conhecemos bem a palavra de Deus, nós poderemos nos frustrar pelo fato de, na maioria das vezes, Deus não agir de acordo com a nossa expectativa, pelo fato de Deus ter sua forma particular, peculiar, de agir a favor dos necessitados. Primeiro, nós vamos aprender sobre o tempo do milagre. Não precisa ser tão profundo para entender que o tempo de Jesus é diferente da expectativa e do tempo que projetou Marta e Maria. E como nós poderemos conciliar, dentro desse tempo, conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Quando lemos o texto sagrado, a Bíblia diz que era Lázaro aquele que Jesus amava. Jesus tinha um amor especial com aquela família. Aquela família era uma família íntima de Jesus e amada por Jesus. E Marta e Maria, principalmente Marta, ela confundiu o amor, a amizade que Jesus tinha com Lázaro, com aquela família, com o tempo de Jesus agir. Marta, ela manda um porta-voz, um mensageiro, um arauto, avisar a Jesus, dizendo: venha, porque está muito enfermo aquele que tu amas. Então Marta apelou para o amor de Jesus em relação a Lázaro. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que apesar de Jesus amar Lázaro, isso não impediu que Lázaro ficasse doente. Apesar de Jesus amar
Lázaro, isso não impediu que aquela família fosse mergulhada em sofrimento. Apesar de Jesus amar Lázaro e aquela família, Deus permitiu, mesmo assim, que Lázaro morresse. E aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram a coisa certa. Na hora do aperto, na hora da aflição, fizeram a coisa certa, que foi buscar Jesus. Elas sabiam que Jesus certamente tomaria uma providência, e Jesus tomou, porém Jesus tomou no tempo dele, e não segundo a expectativa e o tempo de Marta e Maria. Jesus, se quisesse, segundo nós cremos no seu poder, se quisesse, ele poderia ter curado Lázaro à distância, porque Jesus fez isso em outros momentos. Quando aquele arauto enviado por Marta e Maria chegou onde Jesus estava, anunciando a gravidade da enfermidade de Lázaro, e o pedido de Marta e Maria para vir socorrer o amigo que ele amava, Jesus, não querendo ir naquela hora, ele poderia ter liberado uma palavra de autoridade, de cura e de libertação para Lázaro. Ele poderia dizer para o arauto: olha, pode voltar e seja feito como Marta e Maria querem. Você vai encontrá-lo curado quando chegar lá. Mas Jesus não fez. Mesmo podendo fazer, Jesus não o fez. Mesmo tendo usado esse método de curar à distância em outras ocasiões, no caso de Lázaro, ele não fez. E aí começa os questionamentos. Se Jesus nos ama, por que é que nós estamos sofrendo? Se Jesus nos ama, por que que ele não ordenou uma palavra de cura para o nosso irmão ser curado? Se Jesus nos ama, por que que ele não veio com o mensageiro? E começa também um questionamento alheio. Além do questionamento que o sofrimento nos conduz a fazer, quando a resposta de Deus não é de acordo com a nossa expectativa, então nós iniciamos um processo de inúmeras interrogações, além de nós mesmos nos interrogarmos, porque Deus não agiu de acordo com a nossa expectativa. Tem também a interrogação alheia. Aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que muitas vezes não têm a mesma fé que a nossa, aqueles que não declaram o Senhor nosso Deus como seu Deus, aqueles que muitas vezes até gostariam mesmo que Jesus não fizesse alguma coisa para lançar em nosso rosto, dizendo: mas vocês não dizem que Jesus ama vocês? Por que que vocês estão sofrendo? Vocês não dizem que Jesus é amigo de vocês? Então por que que vocês chamou e ele não veio? Vocês não dizem que a amizade de vocês é uma amizade séria, correta, verdadeira? E por que que Jesus não aparece agora, na hora do sofrimento, quando vocês estão vivendo um momento de tão grande necessidade? Muitas vezes nós somos impactados com esse tipo de pergunta. Tem alguém aqui nessa noite, eu sei, que com certeza em algum momento de enfermidade, alguém lhe perguntou: se você é crente, então por que que você está enfermo? Se você é crente, então por que que você está desempregado? Se você é crente, então por que que você enfrenta luta? Por
Por que você passa necessidade? O que nós aprendemos nessa palavra é que, ao invés de Jesus mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus fica mais 2 dias onde ele estava. Marta precisou lidar não apenas com a doença do seu irmão, mas também precisou lidar com a demora de Jesus, e isso as deixou profundamente decepcionadas. Está escrito na Bíblia no versículo 31, 21 e depois no versículo 31. O 21 narra a decepção de Marta, o 31 narra a decepção de Maria. A demora de Jesus deixou ambas frustradas, deixou ambas quase decepcionadas. A fé de Marta e de Maria diante da forma de Jesus agir foi submetida a 3 tipos de provação. Primeiro, foi submetida à ausência de Jesus. Segundo, foi submetida à demora de Jesus. Terceiro, foi submetida à morte de Lázaro. Aí vem a pergunta: então como é que nós podemos conciliar o nosso tempo, que é Cronos, com o tempo de Jesus, que é Kairos? Como é que podemos conciliar o tempo do homem com o tempo de Deus? Quando nós lemos essa história, nós aprendemos que entre Betânia e onde Jesus estava, davam aproximadamente 32 quilômetros. Se esse mensageiro foi a pé, ele gastou pelo menos 1 dia para chegar onde Jesus estava. Os teólogos acreditam que quando ele sai de Betânia, logo que ele sai de Betânia, Lázaro morreu. Só que não tinha zap para avisar. Quando ele chega lá em Jerusalém, ele não sabe ainda que Lázaro morreu. Então ele gasta 1 dia para ir. Lázaro já estava morto. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias para vir a Betânia. E quando ele passa mais esses 2 dias, ele vai gastar mais 1 dia de viagem. Então 4 dias de morto. Só que Jesus disse algo muito surpreendente para aquele rapaz. Jesus disse: a doença de Lázaro não é para a morte, mas Lázaro já tinha morrido. O problema de Lázaro é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu preciso entender que eu não posso criar expectativas em relação aos meus anseios de milagres e de vitórias de acordo com o meu tempo. Eu preciso entender que para tudo tem um tempo, e que Deus tem a hora certa de agir, que Deus tem a hora certa de fazer o milagre. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos não era para Jesus nenhum impedimento. Jesus poderia vir logo se ele quisesse. Jesus poderia ter preservado a vida de Lázaro para ele não morrer até Jesus chegar. Jesus poderia ter ministrado a cura para Lázaro a 32 quilômetros de distância e Lázaro ficaria curada. Mas em tudo isso, Deus tinha um propósito. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. E eu preciso aprender a confiar em Deus. E eu preciso me proteger das decepções e frustrações em relação às atitudes de Deus.
coração. Não se permita frustrar, porque Deus não tem agido de acordo com o seu tempo. Não se permita frustrar, porque Deus não tem agido de acordo com os teus planos e tuas expectativas. Deixa eu te dizer com a autoridade do Espírito de Deus que está sobre minha vida nesta noite: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Você pensa que a responsabilidade é tua, que o peso está sobre os teus ombros, mas eu estou dizendo em nome do Senhor dos Exércitos nessa noite: Deus está no controle de todas as coisas, e na hora certa Ele vai chegar. Deixe que questione o tempo de Deus, deixe que reclame sobre a forma de Deus agir. O importante é você não sair da brecha. Continue na brecha, continue acreditando, continue esperando, continue glorificando, porque na hora certa Ele virá ao teu encontro, e quando Ele chegar, Ele tem uma resposta que vai saciar a sua necessidade. Só quem crê nisso, glorifique o nome de Jesus nesta noite. Quando Jesus chegar, Ele não vai chegar dando uma desculpa, porque Ele está no controle. Quando Jesus chegar, Ele não vai chegar dando uma desculpa, porque Ele está no controle. Tudo que está acontecendo segundo a vontade e o controle de Deus. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você: uma hora Ele vai chegar. Uma hora Ele vai chegar. Talvez você esperava que Ele chegasse no seu tempo, segundo a sua expectativa, e Ele ainda não veio. Eu sei que Deus está falando contigo nesta noite. Ele não atendeu segundo o seu tempo e segundo a sua expectativa, mas eu estou dizendo em nome do Senhor: Ele vai chegar, porque Ele te ama, e o amor de Jesus por você é verdade. O amor de Jesus por você e sua família é sincero, e Ele virá certamente ao teu encontro. E quando Ele vier, Ele virá com um plano de vitória, porque nada pode impedir o plano de vitória de Jesus na sua vida e a favor da sua família. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Glória a Deus. Quem está entendendo pode dizer glória ao nome do Senhor. Jesus sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Marta e Maria, dentro da sua expectativa, envolvida pelo ardor do sofrimento, pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas Jesus chegou no tempo oportuno de Deus. Mais uma vez, Jesus não chega atrasado. Você pode exercitar a sua fé nessa noite e dizer para si mesmo, você que está entendendo essa palavra, e dizer para si mesmo, pensando naquela luta, pensando naquele sofrimento, pensando naquela enfermidade, pensando naquele familiar que você almeja ver salvo, você pode pensar nessa circunstância contrária e dizer para a sua alma nesta noite: Jesus não chega atrasado. Jesus não falha. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Em segundo lugar, nós aprendemos dentro desse contexto sobre o modo do milagre. Primeiro tem o tempo do milagre. Não confunda ser servo, ser fiel, ser temente, ser cumpridor dos seus deveres como membro de uma igreja. Não confunda isso com o tempo e com a pressa de Deus. Deus não se leva por essas coisas. Ele tem um tempo certo dele agir.
Agora, em segundo lugar, ele também tem um modo de fazer o milagre. Eu estava dizendo essa semana que Deus não é um Deus engessado. Pelo contrário, Ele tem múltiplas formas de operar o milagre a favor dos seus. Quando nós lemos os versos 22 a 25, nós entendemos nesses versos que Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Vamos analisar aqui. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Isso no passado, versículo 21. Marta crê no Jesus que ressuscita para o último dia, para a vida eterna. Versículo 23 e 24. Isso fala do futuro. Mas Marta não crê que Jesus pode fazer o milagre agora. É um paradoxo isso aqui. Porque primeiro ela disse assim: se o Senhor tivesse aqui passado, ele não teria morrido. Depois, quando Jesus fala, ele há de ressuscitar, ela diz: eu sei que ele ressuscitará para a vida eterna, futuro. Mas em relação ao presente, ela está despreparada. Em relação ao presente, ela está preocupada. Em relação ao presente, ela está acreditando que não tem mais solução. Incrível, porque Marta acredita que Deus é Deus do passado, que Deus é Deus do futuro, mas ela não consegue ver também que o nosso Deus é Deus de agora. É Deus que faz hoje. É Deus que tem poder de operar agora. Louvado seja o seu santo nome eternamente. Nosso Deus é Deus de agora. Você não encontra Deus dizendo assim: eu era. Você encontra Deus dizendo assim: eu sou. Eu sou. Eu sou. Não é Deus era. Não é somente Deus eu serei. Ele continua sendo o grande eu sou. É Deus de agora. E o Deus de agora visita a tua necessidade nesta noite. Aleluia. E o Deus de agora acalenta a tua alma que sofre nesta noite. E o Deus de agora arranca essa tristeza e coloca no teu peito alegria e júbilo para glorificar o seu santo nome nesta noite. E o Deus de agora aniquila toda expectativa frustrada e renove você uma esperança viva de que Ele fará milagres gloriosos para a glória do seu nome eterno. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Em João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Não é eu era e nem eu serei, é eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E isso mostra o quê? Isso mostra claramente que Jesus se identifica com a nossa dor. Quando lemos o versículo de número 35, nós compreendemos que Jesus é aquele que identifica com a dor dos que sofrem, porque a Bíblia diz no verso 35 que Jesus chorou. Isso mostra o que, pastor? Isso mostra a humanidade
Jesus como homem. Isso mostra o seu amor em relação aos necessitados. Isso mostra o seu amor em relação àqueles a quem Ele ama. Jesus se identificou com a dor de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Ele então chorou. Louvado seja o nome de Jesus. Isso mostra o seu amor. Por que Jesus chorou? Porque Jesus sabe o que é a dor de uma pessoa que está mergulhada em sofrimento. Por exemplo, Jesus sabe a dor de uma pessoa que não tem teto, de uma pessoa que não tem a sua casa, pois Ele mesmo declara que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, porque nas horas mais difíceis de sua vida, Ele estava só. Foi deixado só no Getsemane e na cruz, abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, porque Jesus foi caçado por Herodes, vingado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque Jesus foi traído por Judas, a quem Ele amava, foi traído pela multidão que outra hora lhe aplaudia, foi traído e deixado ali na cruz do Calvário em vergonha e em dor, inclusive traído também pelo seu discípulo amado Pedro. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque Jesus foi preso, foi despido, foi espancado, foi cuspido, foi deixado nu, foi pregado numa cruz no meio de dois criminosos. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus se identifica com as nossas necessidades, e por isso a Bíblia diz que Ele chorou quando percebeu o sofrimento de Marta e Maria. É por isso que Jesus vai acudir às suas necessidades, porque Jesus se identifica com o nosso sofrimento. Ele não é aquele Deus distante, Ele não é aquele Deus frio, Ele não é aquele Deus que não tem reação, Ele não é aquele Deus que não age. Se chove, Ele está igual, se faz calor, Ele está igual, se tem terremoto, Ele está igual. Não, o nosso Deus, Ele simpatiza com as nossas necessidades, e Jesus chorou com a necessidade de Marta e Maria. E eu quero te dizer nessa noite, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus se importa com a tua dor. Porque dizes, Senhor, por que me desamparas? Aleluia. Porque dizes, meu Senhor, eu estou só nessa provação? Só não. Pode ser que o patrão te abandonou, pode ser que os teus pais te abandonaram, pode ser que o teu pastor te abandonou, pode ser que o teu amigo, aquele a quem tu amas tanto, te abandonou, mas só você não está, porque tem alguém que nunca te desamparará. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se importa com a sua dor. E como sinal de que Ele tem importância contigo, que Ele se importa contigo, que Ele se importa com o teu sofrimento, Ele vem sobre ti nesta noite, te abençoando com cura, com renovação, com alegria,
com paz. Ele tira o desassossego e a inquietude de tua alma. E Ele está gerando agora em teu ser coragem. Receba em nome de Jesus. E Ele está gerando agora em ti esperança. E Ele está gerando em ti agora força. Receba força em nome de Jesus. E Ele está gerando em ti alegria. Receba alegria nesta noite em nome de Jesus. Só aqueles que estão recebendo e crendo no poder da palavra de Deus vão glorificando e exaltando o seu nome nesta noite. Glória a Deus. 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 Quando nós falamos do modo do Senhor agir e fazer milagre, primeiro nós estamos mostrando de que Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Segundo, eu estou dizendo que Jesus se identifica com a nossa dor, com o nosso choro e com o nosso sofrimento. E em terceiro lugar, quero dizer que Jesus não exclui a participação humana em fase da sua intervenção milagrosa. Se prepare, porque Jesus pode usar alguém para te ajudar. E se prepare, porque Jesus pode usar você mesmo para dar o passo primeiro para o milagre acontecer. Como assim, pastor? Versos 39, 40 e 44. Jesus disse para Marta: tirai a pedra. É incrível quando Jesus disse tirai a pedra, porque a expectativa que o leitor tem quando ele lê o capítulo 11 de São João é que quando Jesus disser tire a pedra, é que alguém mais rapidamente providenciará tirar a pedra. A expectativa que a gente tem como leitor do capítulo 11 de João é que quando Jesus dizer tirai a pedra, que alguém vai correr logo e dizer pois não, Senhor, e prontamente tirar a pedra para ver o que é que Jesus vai fazer. Mas diante da morte de Lázaro, a morte de Lázaro na mente de Marta e de Maria, principalmente na mente de Marta, porque ela é quem foi incumbida de tirar a pedra. A morte de Lázaro na mente de Marta é como uma mensagem definitiva de que não havia mais solução em relação àquele problema. Agora nós vamos acostumar com a perda. Agora nós vamos acostumar com as lágrimas. Agora nós vamos acostumar com o sofrimento. E mesmo Jesus dizendo tirai a pedra, Marta retruca dizendo não é possível tirar a pedra. E a impossibilidade que Marta apresenta não é por causa do peso da pedra, não é só pelo fato dela acreditar que já cheirava mal, é pelo fato dela acreditar que nada mais se podia fazer. Mas Jesus nos ensina, e nós estamos aprendendo na palavra de Deus nessa noite, que Jesus nos ensina que a nossa participação, quando Ele nos convoca para participar dos seus atos maravilhosos para o milagre acontecer, é preciso que tenhamos fé, e é preciso que estejamos prontos para atender o seu pedido, principalmente para atender a sua voz, para atender a sua ordem. Tirai a pedra. Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto.
Por isso que ele vai dizer: tirai a pedra. Só Jesus pode dizer para alguém que está de luto: tirai a pedra, porque ele tem o poder de fazer o milagre, porque não pode ser impedido por nada. Em contrapartida, está Marta dizendo: Senhor, já cheira mal. Ela está dizendo: não dá para fazer o que o Senhor está mandando, é impossível, vai incomodar a gente, vai incomodar os que estão em torno do túmulo, dos curiosos, dos nossos amigos. Não é possível tirar a pedra. Tirar a pedra aqui significa, preste atenção nisso por favor, tirar a pedra aqui significa enfrentar uma situação que não queremos mais mexer. Quem entendeu isso aqui? Tirar a pedra significa enfrentar uma situação que a gente não quer mais mexer. É tocar em uma situação que só vai nos trazer mau odor, que só vai nos trazer sofrimento, que só vai nos fazer lembrar de coisas tristes e que nós não queremos lembrar mais. É abrir a porta para algo que já cheira mal, que a gente prefere esquecer de uma vez por todas. Temos medo muitas vezes de enfrentar nossas dores, de enfrentar o passado, ou muitas vezes nós não queremos, como diz o sertanejo, bulir naquilo que está quieto, para não causar insatisfação, para não constranger ninguém, mesmo que aquilo nos traga dor, mesmo que aquilo nos traga sofrimento. É isso que quer dizer o texto. Marta está dizendo: para que tirar a pedra? Só vai nos trazer mais dor, é muito constrangedor. Nós vamos vê-lo lá, e a gente quer de uma vez por toda ficar livre daquela imagem. Depois a pedra lacra o túmulo. Quando deslacrar, vai cheirar mal. O cheiro que penetrar nas nossas narinas só vai nos trazer desgosto e nos revelar a garantia daquilo que está perdido. O cheiro é uma mensagem de que não tem volta, de que nada mais se possa fazer. Mas ainda bem que quando nós pensamos assim, Jesus, que tem poder de fazer um milagre, Ele não desiste. Ele continua dizendo: eu estou dizendo para você, eu estou falando desde o começo para você. É que você não está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo, mas eu estou dizendo todo o tempo para você: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É só você prestar atenção. É só você prestar atenção no que é que Jesus está falando contigo o tempo todo. Ele me canta lamaia, subianda lamagás, ele me canta lamagás. Será que você não está prestando atenção na forma que eu tenho falado contigo o tempo todo? Toda vez que você se reúne com a minha igreja nesta casa, eu estou falando contigo, e você sabe que eu tenho falado contigo, porque resiste a minha voz. Se eu tenho falado pelos meus instrumentos, através do canto e muitas vezes pela palavra, repetidas vezes, sequencialmente, em culto, sequencialmente falando, eu tenho falado contigo através da minha palavra. Apressai a atender a minha voz, não
Só quem recebe essa palavra glorifica o nome de Jesus nessa noite. Ele me canta lá. Olhe para mim, porque Deus fala contigo. Por inúmeras vezes Deus tem falado contigo, e como Deus tem sido bom, porque Deus é bom. E seguidas vezes Deus tem falado contigo, e quando Ele fala aqui na igreja você anima, aqui na igreja você fica alegre, mas quando você chega em casa, que você bate o olho na realidade, então você se esfria e deixa se abater e esquece do que Deus falou contigo. Mas nesta noite, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu venho bradar a minha voz aos teus ouvidos de novo para te dizer: tire a pedra, que você vai viver o milagre que tanto necessita e que tem buscado a mim. Só quem está se enquadrando nessa palavra, por favor, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus agora. E eu quero que você comece a glorificá-lo como se o milagre já tivesse acontecido. E eu quero que você exercite a sua fé e comece a glorificá-lo como se o milagre já tivesse acontecido. Quando Jesus disse para Marta: tirai a pedra, é para ela correr e tirar a pedra logo, como se já tivesse vendo Lázaro andando e alimentando em sua casa novamente. Por favor, comece a glorificar a Ele como se o milagre já tivesse acontecido. Alaba, xarare, me canta lá, me canta lá, ele me canta lá. Se creres, verás a glória de Deus. Lembra que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito nessa causa. Se creres, verás a glória de Deus. E deixa eu ministrar nessa noite em nome de Jesus cura divina. Os enfermos que estão aqui nessa noite, se preparem para ser curados em nome de Jesus. Receba agora a sua cura e a libertação em nome de Jesus. E finalmente, eu encerro nesta noite falando sobre o propósito do milagre mais uma vez. No versículo 4, Jesus já tinha antecipado, eu já antecipei também nessa noite, dizendo: é para a glória de Deus. Levante a sua mão. Pense em você mesmo agora, pense na sua casa, pense na sua necessidade. E diga bem alto, porque é uma mensagem sua para a sua própria alma. Tudo é para a glória de Deus. O que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Essa experiência é para a glória de Deus. E o milagre que viverei, o milagre que viverei, se você crer mesmo no milagre, tem que ser com vontade. O milagre que viverei é para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A morte de Lázaro era uma oportunidade para que o Pai, segundo Jesus, fosse glorificado. Salmo 50, versículo 15 diz: invocar-me no dia da angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Segundo propósito, além de glorificar a Deus, Jesus queria despertar a fé de todos ali em Betânia. Não somente a fé de Marta e de Maria. Já perceberam que elas estavam mais voltadas para o passado e para o futuro do que para o presente? Lembram disso? Então Jesus queria despertar a fé daqueles que testemunhassem aquele grande milagre. É por isso que os milagres de Jesus, eles sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Quando ele multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele é o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria ensinar que ele é a luz do mundo. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele queria ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Jesus tinha um propósito de fortalecer a fé dos seus discípulos. Jesus tinha um propósito de que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Jesus tinha um propósito de despertar a fé salvadora dos judeus que estavam presentes juntos ao túmulo de Lázaro. Jesus tinha um propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele e que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem nele. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Ora, se Jesus queria ensinar que a morte não tem a última palavra, que a última palavra é de Deus, quanto mais a medicina, ela não tem a última palavra. Ela não tem a última palavra, porque o que o médico não pode fazer, Deus faz. Ora, se a morte não tem a última palavra, porque a última palavra é de Deus, quanto mais o advogado. Essa causa não está perdida, porque quem tem a última palavra é Deus. Ora, se a morte não tem a última palavra, porque a última palavra é de Deus, quanto mais aquele que declara: nunca seguirei a Cristo e nunca congregarei contigo naquela casa de oração, está enganado. Ele vai estar aqui um dia de paletó e gravata, dando glória ao nome de Jesus, porque a última palavra é de Deus. Talvez você esteja esperando a intervenção de Jesus. Talvez você espera ansiosamente um milagre e parece na sua concepção que Jesus está atrasado. Talvez as pessoas cobram de você porque Jesus ainda não atendeu a sua necessidade. Quero que vocês saibam de uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Ele não é apenas o Deus que fez e que fará. Ele é o Deus que faz. Ele é o sou. Quero que você saiba que Jesus é aquele que chora com você porque Ele se importa com você. Ele conhece as suas necessidades. Ele se importa e por isso que Ele faz o impossível para te abençoar. Ainda que o problema que você vive seja insolúvel, ainda que o teu Lázaro já esteja sepultado há 4 dias, creia e você verá a glória de Deus. É preciso crer. Só depois que Jesus deu um chacoalhão de palavra em Marta é que ela entendeu a realidade do propósito de Deus. Não, ela resistiu. Não vou tirar a pedra, já deve cheirar mal, vai incomodar, trazer constrangimento.
Aí Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tire a pedra. Aí ela foi impactada pela palavra. E quando ela foi impactada pela palavra, finalmente, mesmo sem ter certeza absoluta do que ia acontecer, ela arrancou a pedra. E só quando ela arrancou a pedra é que ela experimentou o milagre que ela não acreditava mais, mas que tinha tanta necessidade. Amém. Fique de pé e nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus.